Muito bem, bem-vindos de novo ao jQuery e vamos continuar aqui com uma situação interessante. Vamos aqui colocar uma hipótese, ok? Uma simples hipótese. Vamos imaginar que nós queríamos definir valores e atribuí-los a um determinado elemento, não na sua componente gráfica e visual, mas sim, de alguma forma, utilizar um determinado elemento para lhe adicionar um determinado valor, uma determinada variável, ok? Isto significa mais ou menos o seguinte: vamos tentar aqui criar uma imagem mais fácil de entender. Vamos aqui pegar, por exemplo, nesta ideia do click, que é um div, ok? Portanto, é um elemento absolutamente simples do HTML. E nós vamos dizer assim, bom, e se eu pudesse, por exemplo, enfiar dentro da algibeira do meu div um determinado valor e depois ir buscar esse valor à algibeira sempre que eu quisesse? Ora, o jQuery permite-nos fazer isso através da utilização do data. Ora, como é que nós vamos então fazer esta situação? Então, vamos utilizar aqui o console, ok? Para quem não viu o vídeo anterior, neste caso, bastará ir aqui às ferramentas e depois ferramentas do programador, irá aparecer aqui o console. Neste caso ele desapareceu, eu vou voltar a colocá-lo, ferramentas do programador, e depois selecionar então aqui o console, ok? Ora, vamos então ver de que forma é que eu posso adicionar ali ao click, ao meu div, um valor de uma variável. E vamos fazê-lo da seguinte forma. Primeiro vamos atribuir um evento click ao próprio click, ok? Pronto, click, para lhe definir então aqui uma função, function, e dentro desta função nós vamos dizer simplesmente o seguinte: this, uma vez que é o elemento que nós vamos utilizar para guardar o nosso valor, porque se fosse outro elemento iríamos utilizar o selector necessário para ir buscar esse elemento, poderia ser o formulário, por exemplo, mas vamos utilizar o this para utilizar o div, this.data, e agora dentro dos parâmetros da data nós vamos passar primeiro a chave de valor, isto é, qual é o nome da variável. Neste caso vamos, por exemplo, colocar valor 1, e depois imediatamente à frente qual é o valor desta variável. Neste caso vamos colocar aqui 100. Ok? Ora, o que é que vai acontecer neste momento? Eu vou aqui executar, reparem, não vai acontecer rigorosamente nada, vou fazer aqui um clique e nada aconteceu. No entanto, dentro do mesmo método, eu posso demonstrar que realmente o meu div absorveu aqui uma variável cujo valor tem o nome valor1 e cujo valor é 100. E para isso vou utilizar a console.log, ok? E agora vou chamar então a minha form, ou melhor, a minha form não, o meu click. Eu poderia utilizar o this, mas vou expressamente buscar o click, ok? Vou expressamente buscar o click para vocês verificarem que poderia ser um elemento externo. Neste caso eu utilizei o mesmo elemento quer para fazer o click, quer para guardar o valor. Mas podemos depois fazer uma experiência um pouco distinta desta. E vamos aqui então chamar o click, ok? E agora vamos utilizar a mesma o data, só que neste caso, em vez de irmos definir aqui dois parâmetros, que na prática definem então dois valores, eu vou apenas colocar aqui a chave da minha variável, ok? E isto significa que, enquanto que nesta forma ele vai ser interpretado no sentido de criar uma variável deste valor associada ao objeto que tem o id click, que é o meu div, e atribuir-lhe o valor 100, aqui significa que ele está a pretender ir buscar o valor cuja chave é o valor 1, ok? E, portanto, o resultado na consola deverá ser aparecer aqui o valor 100. Vamos aqui testar isto. Vamos aqui refrescar, ok? Há aqui um erro, reparem. Isto normalmente acontece por falta de parênteses, e há aqui um parênteses que falta por causa do log, ok? Reparem, ele aqui já está a fechar o log, ok? Refrescar. Cá está, não há erros. E agora reparem, clique. E cá está o valor 100. Ok? Ora, vamos fazer aqui a experiência para não ser tão complexa ou pelo menos tão confusa. Vamos fazê-la da seguinte forma. Vamos aqui buscar, por exemplo, este elemento de parágrafo, que inclusive por não ter qualquer tipo de implementação de texto ou de texto aqui dentro, é um elemento invisível, ok?
Então vamos utilizá-lo para lhe dar um conjunto de valores. Então eu vou aqui colocar simplesmente o seguinte. Vamos aqui buscá-lo, neste caso info, ok, ponto data, e agora vou-lhe passar aqui o valor 1, por exemplo, ou V1, para ser mais simples, e depois 100. E imediatamente a seguir eu posso fazer isto. Eu posso aqui colocar ponto data V2 200, por exemplo. Okay? E agora vou fechar aqui esta instrução. Como podem ver, não há erros, ok? Clique, tudo muito bem. Como é que nós agora vamos apresentar isto? Bom, eu posso fazer simplesmente o seguinte, vamos aqui experimentar a criar um outro div, ok? Apresentar, que vai se chamar apresentar, ok? E este div vai ter aqui também um evento click, ok? Neste caso aqui nós fizemos a atribuição de valores a um elemento HTML, que neste caso foi um parágrafo, e agora vamos aqui apresentar os valores atribuídos, ok? Ora, neste caso então eu vou criar um evento click para o apresentar, okay? que é um div exatamente igual a este que vai aparecer aqui por baixo. Eu penso que aqui no main, exatamente, o div está formatado de forma a que formate também o espaço que ali está. Ops, eu fechei aqui o meu GScript, ok, vamos aqui puxá-lo para este lado, ok. Vamos então colocar aqui o click, vamos criar a função anónima, function, ok, e vamos agora aqui dentro usar a consola para ir buscar os valores, neste caso console.log, e o que é que ela vai apresentar? Vai buscar então o meu info, que foi o elemento onde eu guardei a minha variável, ok, ponto data, e agora simplesmente V1, ok? E imediatamente a seguir vamos fazer uma outra implementação para ir buscar o valor de V2. E vamos então testar, vamos aqui refrescar, a ver se há erros ou não. Vamos atribuir, aqui através deste clique, vamos atribuir ao parágrafo info que está cá dentro, aqui escondido, vamos atribuir então dois valores, ok? Vamos fazer aqui clique, ok, já está. E agora vamos utilizar aqui o apresentar para criar aqui na consola a apresentação de valor 100 e 200. E vamos aqui testar e cá está 100 e 200. E portanto, desta forma podemos ter a percepção da capacidade que, através do jQuery, nós temos de passar valores ou de guardar valores dentro de elementos, ok? E para isso utilizamos então esta instrução data.